graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos queridos. É muito corrente por aí a ideia e a chamada teologia de que o cristão não sofre perdas e não passa por necessidades e não passa por aflições, e se isso por acaso vier a acontecer, é sinal da sua fraqueza espiritual, da sua ausência de fé, ou de algum pecado, ou de coisas semelhantes. Mas esse pensamento, num determinado momento, se choca com a dura realidade de pessoas que nós conhecemos, que sofreram em determinados momentos das suas vidas, perdas irreparáveis e terríveis. Eu tenho uma tia, cujo nome é Irene, uma mulher de fé, temente ao Senhor, convertida ao Evangelho desde muito nova, seguiu a fé de meu avô, pai do meu pai, uma pessoa muito temente ao Senhor, essa minha tia, e ela teve 5 filhos, e perdeu um deles quando ainda era um bebê, e depois ela perdeu o mais velho com 38 anos, depois ela perdeu o do meio, com 20 e poucos. Depois ela perdeu o terceiro. E depois ela perdeu a caçula. Essa minha tia enterrou os 5 filhos dela. 5 filhos. No ano passado, no mês de novembro, eu estive com Cleo, em São Paulo, e fomos visitar essa minha tia. E passamos ao lado dela alguns minutos, poucos minutos. Talvez uma meia hora, um pouco mais do que isso. E foi muito revitalizante para a minha fé conversar com ela. Seu esposo morreu há 2 anos atrás. E ela hoje está morando com uma outra tia minha. Ela deve ter em torno de 75 anos de idade, mais ou menos. Então ela enterrou 5 filhos e enterrou o esposo. Poucas vezes na minha vida eu conversei com alguém que estivesse tão leve, tão em paz e tão feliz como essa minha tia. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu no coração dela. Como ela, muitos cristãos têm sofrido perdas nas suas vidas. Há um jovem da nossa igreja que há 3 semanas atrás, depois de um longo período de oração e de muita expectativa de uma ação de Deus, teve que amputar a sua perna. Pessoas perdem a saúde, pessoas perdem bens, pessoas perdem pessoas queridas, perdem dinheiro, perdem emprego. As famílias sofrem com as perdas, alguns pais perdem seus filhos precocemente. Nós temos 3 mães aqui da nossa igreja que perderam seus filhos de forma drástica. Muito jovens, muito novinhos. Uma experiência muito difícil para cada um deles. E hoje, quando nós temos esse tema tão desafiador e vamos olhar para as Escrituras, eu pedi que uma pessoa estivesse aqui para falar conosco, e é o pastor Ariel, da nossa igreja da IBAN ali em Itabuna. Eu queria que ele viesse até aqui, e daqui um pouquinho você vai entender por que é que eu pedi que ele falasse. Além dele estar hospedado na minha casa durante esses dias, então ele tem que pagar a comida que ele está comendo lá, ele tem algo muito importante a falar ao coração dos irmãos. A IBAN Itabuna já tem 3 anos, desses 2 anos Ariel já é pastor ali, um jovem muito dinâmico, muito temente a Deus, que tem tido um ministério marcante naquela cidade e tem feito um trabalho extraordinário. Quem já foi a Itabuna e conheceu a IBAN Itabuna sabe do que eu estou falando. Então abaixe sua cabeça nesse instante e ore ao Senhor comigo, pedindo que Deus fale ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco. Obrigado, Senhor, por canções tão lindas que podemos cantar e exaltar o Teu santo nome e declarar diante do Senhor nossa fé e nossa confiança.
E neste momento usa a vida do teu filho com poder, com autoridade do céu, para trazer ao coração de cada um que aqui está a tua palavra. E que a tua palavra marque a igreja nesta noite. Que sejamos tomados de um profundo temor diante do Senhor, por aquilo que o teu Espírito Santo há de consolidar no coração de cada um de nós. Para a glória do teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Meus irmãos, vamos para a palavra. Mas antes de ir para a palavra, se você estiver perto de alguém, faz aquela cara de crente, assim, bem fervorosa, e fala para a pessoa do teu lado assim: Jesus Cristo está aqui. Isso, agora vira para a outra e fala: Jesus Cristo está aqui. A Bíblia fala que onde há 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele está. E é muito importante você saber, e eu sabemos, que ele está aqui presente nesse lugar. Ele está com você, em meio a tudo que você passa, em meio a todas as circunstâncias, situações, em meio às lutas da vida. Ele está com você, ele está aqui nesse lugar. Ele está quando você está entrando na sua casa e os problemas lá estão... sua vida está um caos dentro de casa, ou quando você está no trabalho e a sua carreira não está indo muito bem. Ele está com você em todos esses momentos. Ele está com você quando você está entrando no hospital, quando você está saindo do hospital com uma notícia não tão muito legal. Ele está com você. E, gente, como é bom saber que Deus está com a gente. Não só saber, mas perceber o mover dele na nossa vida. Vou contar um pouco da história minha e da minha esposa. A gente gosta muito de criança. Eu sempre brinquei, especialmente lá na igreja em Itabuna, falando que eu vou ter uns 6 filhos. Gente, eu vou ter uns 6 filhos, se Deus permitir, 6 está certo. Eu gosto, a Mariana, minha esposa, ela ama também. Mas no meio desse processo todo de querer muitos filhos, a gente sabe que nós queremos. Nós podemos planejar, mas a gente sabe que a palavra final vem do Senhor. A gente sempre foi muito consciente disso. E quando a gente começou a tentar ter filhos, na verdade a gente estava lá em Torrinhas, até então a gente era missionário lá, enquanto a gente estava em Torrinhas, minha esposa, ela sofreu um aborto espontâneo. A gente nem sabia que ela estava grávida, só que aquilo mexeu com a gente, e nós fomos no médico, no hospital, viemos ver o que era, e a médica falou: ó, fica tranquilo, acontece, muitas pessoas, isso daí é um caso que acontece demais, fique em paz. A gente voltou em paz para casa, falamos: vamos continuar tentando. E daí a gente continuou tentando, passou um tempo, a gente continuou, e minha esposa veio engravidar, e depois ali de um tempinho, mais uma vez, primeiro mês, mais uma vez, aborto espontâneo. E meus irmãos, em meio a todas essas situações, a gente começou a pensar: será que nós vamos ter filhos? Será que Deus vai dar filhos para nós? Agora eu orei o seguinte para Deus, juntamente com a minha esposa. Eu falei: Deus, se alguém da minha geração, se os meus filhos não forem servir o Senhor, se os nossos filhos, eu estava orando com ela, não forem servir o Senhor, não nos dê filhos. E a gente vai entender que a nossa geração não seria para a glória do Senhor. Porque o mais importante para mim não é apenas ter filhos, mas é ter filhos onde servirão e adorarão a Deus. Porque se eu vou ter filhos que vão desonrar a Deus, meus irmãos, vai ser um caos para todo mundo. E nós vivemos para a glória dele. E essa foi a minha oração. E daí eu comecei a falar, a questionar: será que nós vamos ter filhos? E muitas dúvidas, incertezas do futuro começou a surgir no nosso coração. E nós que gostamos de criança, a gente vai ficando entristecido, algumas coisas vão pesando no nosso coração, até que minha esposa engravidou também. A gente continuou com consultas médicas e tudo mais. Minha esposa engravidou da Laurinha, e ela nasceu, graças a Deus. Ela vai fazer 2 anos agora, e é uma bênção nas nossas vidas, é uma bênção. Como eu amo criança. Toda vez que eu olho para as minhas filhas, eu falo assim: como é bom ter filho, como é bom ter criança. Mas daí a gente foi tentar ter o segundo filho, e ela veio tranquilamente.
Mas quando nasceu, quando ela fez 28 dias lá em Itabuna, a criança não sai do hospital já com o exame do olhinho feito. E nos 28 dias que ela fez de vida, ela foi fazer o exame do olhinho, que era o que os médicos pediram. Eu estava numa conferência em São Paulo, e a minha esposa estava aqui com a minha sogra, cuidando das crianças, e eu recebo um telefonema, no meio da conferência, eu recebo um telefonema da minha esposa. E a minha esposa, ela está de um jeito no telefone, ela está chorando, mas com uma angústia tão grande no coração, que naquele momento, eu tinha acabado de... Eu estava me preparando para voltar para a conferência, eu estava na casa do meu hóspede. Naquele momento eu pensei que eu tinha perdido alguma das minhas filhas. Eu pensei que um acidente havia acontecido, eu tinha perdido. Alguma coisa tinha acontecido nesse nível. E eu tentei acalmar ela, pedi para ela explicar o que estava acontecendo. E quando ela foi explicando o que aconteceu, que ela foi no médico, e o médico falou, olha, ele deu um diagnóstico falando que a nossa filha de 28 dias nasceu com catarata congênita, bilateral, em outras palavras, ela não enxergava de nenhum dos olhos. E ela precisava passar por uma cirurgia com muita rapidez. Agora, para mim, que sou leigo, nessas questões médicas, começou a acontecer muitas coisas no meu coração, e no coração da minha esposa. Porque dúvidas começaram a surgir, incertezas começaram a surgir no nosso coração, do que estava acontecendo. De repente está tudo bem. É interessante porque naquela manhã, eu tinha compartilhado algumas coisas que Deus tinha falado comigo por meio das pregações na conferência. Eu tinha compartilhado com a Mariana, a gente tinha orado, chorado no telefone junto. É um mover de Deus assim fantástico, sabendo, Deus mostrando para nós que Ele estava no controle da nossa vida. Quando chega tarde, vem essa notícia. De repente a gente está sem saber para que lado a gente anda, para que lado que a gente vai. Estamos com a visão, parece que ofuscada agora. O que está acontecendo, Senhor? Acalmo ela, a gente ora no telefone, eu falo, amor, Deus, isso pegou a gente de surpresa, mas não pegou o nosso Deus de surpresa. Ele ainda continua em controle, sempre ficará em controle. É engraçado, né? A gente fala isso para a esposa, firme, mas dentro do nosso coração a gente está, Deus, ela não me viu, né? Eu estava de joelho quando eu falei isso para ela. E eu desligo o telefone e falo, amor, eu preciso orar, ver o que vai acontecer agora. Eu oro, tenho tempo de oração com ela no telefone, desligo, oro mais um pouco, buscando o Senhor, querendo orientação, ainda me sentindo perdido, e começo a buscar passagem na internet para voltar, ligo para o pastor Abraão para me ajudar em algumas coisas que eu precisava de consultas médicas aqui. Meus irmãos, uma coisa é fato, todos nós passamos por momentos de dificuldade, todos nós passamos por momentos onde a gente percebe que a gente não está em controle, e talvez a gente nunca esteve em controle, né? Mas a gente gosta de sentir que está em controle, e talvez você esteja nessa situação, talvez você esteja numa situação onde você se sinta que você perdeu o controle da sua saúde, perdeu o controle da sua família, perdeu o controle dos seus filhos, da sua carreira. Talvez você está passando problemas financeiros, e isso tem te trazido muitas incertezas a respeito do futuro, o que vai acontecer. Começou a vir incerteza no meu coração. Será que a minha filha vai enxergar? Até hoje eu ainda tenho essa incerteza, porque a própria doutora disse, a gente vai fazer a cirurgia, mas tudo vai depender do desenvolver da visão dela. A gente não sabe ainda. E se minha filha, ela não enxergar, como vai ser? Ela vai depender de nós. Mas e quando nós não estivermos aqui? Meus irmãos, a gente começa a questionar 1001 coisas. Nosso coração fica abalado, mexido. Eu lembro que quando a gente teve 2 abortos espontâneos, a gente começou a questionar, poxa, não vamos ter então. Meus irmãos, o que Deus tem para nós? O que será que Deus tem para a sua vida? Naquela noite, antes de voltar para casa, naquela madrugada eu peguei o voo, voltei para casa, e a gente começou a dar andamento aos tratamentos da Sofia, essa minha filha caçula, Laura e Sofia. Muitos de vocês têm orado por ela,
Eu agradeço, porque Deus tem agido poderosamente. Ontem ela fez a segunda cirurgia do segundo olho dela, graças a Deus. Hoje voltamos no médico, está tudo bem. Então Deus está agindo, Deus está operando. Mas é um nenenzinho tão pequenininho, a gente fica com tanto medo. Mas, meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus falou ao meu coração, e em meio a tudo isso, enquanto eu estava lá na conferência, Deus ele falou fortemente comigo, que Ele estava colocando a gente num processo de amadurecimento. Não que Deus ele quer causar um sofrimento na nossa vida, ou Deus quer que os seus filhos sofram, não tem nada a ver com isso. Mas sendo você cristão ou não, todos nós passamos por sofrimento nessa vida. Todos nós vivemos num mundo cheio de pecado, decaído, corrupto. E porque nós vivemos num mundo assim, nós passamos sim por sofrimento. Se você é cristão, você pode ser diagnosticado com câncer, como também uma pessoa não cristã. Mas a diferença é que o cristão, quando passa por essas situações, Deus usa o sofrimento para causar um amadurecimento. E naquela noite o que Deus falou ao meu coração foi isso: vocês estão num processo de amadurecimento, porque eu quero fazer algo na vida de vocês. E talvez você esteja aqui nessa noite, pensando, com o coração todo perdido, porque você recebeu uma notícia, ou você está passando por algo, que você não sabe a direção, você não está entendendo o que está acontecendo. Por isso que eu falei para todos vocês, falarem um para os outros, que Jesus Cristo está aqui. Porque Ele está com você, e Ele está fazendo algo, mesmo que você não entenda, mesmo que você não veja. E hoje, Deus me colocou aqui, para dizer isso para você: Ele está fazendo alguma coisa na sua vida. Ele está fazendo. Eu quero compartilhar um texto que é muito conhecido com vocês. Abra lá em Marcos 4. Marcos 4, versículo 35. Marcos 4,35 diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Jesus falando aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Meus irmãos, aqui a gente tem um texto onde Jesus Cristo, ele vira para os seus discípulos, depois de um dia de ministério, ele vai para os seus discípulos e fala assim: vamos para o outro lado do mar. Eles pegam um barco e vão. E eu creio o seguinte, que na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, Ele constantemente, Ele não quer que você fique numa zona de conforto na sua vida. Um pai, o maior desejo de um pai é que seu filho amadureça, saia do estágio de criança e vire homem, vire mulher. Constantemente a gente vê isso na palavra de Deus. A gente vê Paulo falando que quando eu era criança, agia como criança, mas uma vez que me tornei homem, eu deixei as coisas de criança. E é isso que Deus quer que a gente faça. Por que Deus quer causar um amadurecimento na nossa vida? Porque criança não consegue cuidar de criança. E Deus quer que você cuide de vidas. Deus quer entregar vidas ao seu cuidado. Deus quer que você ame. No seu PG, que você ame pessoas, cuide de pessoas. Meus irmãos, Deus quer dar o que é mais precioso para Ele e colocar debaixo dos seus cuidados, mas Ele não faz isso
enquanto você é criança, enquanto você ainda está vivendo como criança espiritualmente. E nós precisamos crescer. Então, constantemente na nossa vida, nós passamos por etapas, fases assim, onde Jesus, ele chega para nós e fala assim: filho, vem aqui que eu quero te levar para um lugar novo. E eu creio que Deus, ele está fazendo na sua vida, é isso. Talvez ele falou para você, ou talvez hoje ele está falando para você: olha, eu quero te levar para um lugar novo no meu relacionamento com você, um lugar novo na sua fé, um lugar novo nos relacionamentos que você tem dentro de casa. Talvez você ainda é muito mimadinho, talvez dentro do seu lar, você quer as coisas muito do seu jeito. E eu quero tirar você desse lugar e te levar para um lugar novo, um lugar melhor, um lugar de profundidade. Um lugar onde você, marido, vai amar mais sua esposa, onde você, esposa, vai se submeter ao seu marido, porque vê Cristo nele. Um ambiente de família, onde as coisas são diferentes. Talvez Deus está te chamando para que você seja, e vá para um lugar novo, dentro do seu trabalho. Um lugar novo, na confiança nele, que é Ele que sustenta a sua vida. Você sabe o que acontece quando você está trazendo o seu dízimo, a sua oferta, aqui para frente e deposita no gasofilácio? Na verdade, o que você deveria estar fazendo, é enquanto você está levando, aquela ação representa você dizendo para Deus o seguinte: Deus, o dinheiro não é o meu Senhor, não é o dinheiro que me sustenta, mas é o Senhor que me sustenta. E toma, é teu, é teu. É isso que você está fazendo, é declarando dia após dia, mês após mês, que Ele é o seu Senhor. E talvez Deus, Ele está te levando de um lugar onde você estava muito confortável financeiramente, para um lugar onde agora você está desconfortável, mas a sua vida e confiança nele, nessas incertezas financeiras, vai lá em cima, porque agora você vai confiar mais nele, você vai entender o que Ele está cuidando, que Ele está fazendo, você vai ver o poder dele agindo no meio da sua vida, sustentando a sua casa. E sua confiança não vai estar nas suas habilidades de conseguir dinheiro, não vai estar em você, no seu trabalho, no seu chefe, mas vai estar nele, que é Ele que te sustenta, e que se for necessário fazer cair maná do céu para sustentar o seu povo, Deus pode fazer e faz tranquilamente, porque é Ele que te sustenta. O Brasil pode virar um caos, gente, o nosso governo pode virar um caos, mas o nosso Senhor continua em controle e Ele sempre vai nos sustentar. Então talvez você esteja nessa posição, e eu creio que Deus está levando vocês, como a mim, para um lugar novo, no relacionamento com Ele, na vida com Ele, em vários aspectos da sua vida. Para isso, olha o que acontece. Vamos para o outro lado, mas olha o que acontece nesse processo de chegar num lugar novo. Versículo 37. Diz o seguinte, versículo 36, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Agora preste atenção, meus irmãos, porque isso daqui é o que eu chamo de estufa de Deus. É onde Deus usa as situações da vida, os problemas, o calor da vida, que começa a pressionar a gente para causar um crescimento. Você sabe que é uma estufa, né? Uma estufa é onde normalmente você coloca plantas, você coloca frutas para amadurecer mais rápido, para crescer mais rápido e amadurecer mais rápido. Agora, então, essa estufa de Deus faz isso com a gente. São situações onde está acontecendo na nossa vida, onde agora eles estão dentro de um barco, e esses homens são pescadores. Esses homens, eles cresceram pescando. Agora imagina, morando na vila, em algumas vilas eu percebi uma coisa, que era fantástico ver umas crianças assim, pequenininhas, pegando o remo na mão e saindo remando aquelas canoas grandes, melhor que de adulto, remando assim, e a avó saindo correndo atrás, volta, e o menininho, são crianças que nascem no mar, crianças que sabem como a maré funciona, sabem qual é a melhor maré para pescar, conhece tudo, e esses homens, com certeza, pegaram já muitas marés bravas,
ventos fortes, ondas fortes. E de repente, esses homens, eles começam a clamar Jesus. Jesus está dormindo, e Jesus, ele está ali na popa, eles começam: mestre, não te importa que morramos? Então preste atenção que o calor, a estufa de Deus na nossa vida, são momentos onde a gente está pensando que a gente vai morrer, onde a gente vai estar pensando que o negócio fugiu tanto do nosso controle, que a gente não sabe mais o que fazer, e que agora é o final de tudo. São momentos onde a gente recebe o telefonema, a esposa gritando, chorando, se expressando, agoniada, e você fala assim: eu perdi minha família. O que está acontecendo? São momentos onde isso está acontecendo, mas a estufa de Deus é tão importante na nossa vida, porque ela mostra algumas coisas do nosso caráter. É dentro da estufa de Deus, que Deus ele começa a revelar para nós o que está dentro do nosso coração. É no meio da pressão da vida, é no meio do calor que a gente começa a mostrar quem nós realmente somos. Enquanto na casa do pastor Abraão, na nossa primeira cirurgia, eu estava vendo uma pregação junto com a minha esposa, e depois daquela pregação saí chateado, saí com o coração tão chateado, que eu percebi que em vez de ser um adorador, eu era um murmurador. Porque quando a pressão veio, e as coisas começaram a dar errado, as coisas que eu estava tentando fazer dava errado, meus irmãos, dentro de mim começou a surgir: por que isso agora não funciona? Até o celular foi razão de eu murmurar, estava quase chutando, mandando para longe. Por quê? Porque nem isso funciona quando eu preciso. E a gente começa a murmurar, e a gente começa a revelar aquilo que está dentro do nosso coração. Você começa a perceber que a sua fé talvez não era uma fé que você pensava que tinha em Deus, e que você era tão fervoroso, tão crente, tão santo. E de repente você começa a perceber, no meio dessa estufa, no meio desse calor, que você não é tudo isso que você pensava que você era. E que talvez você não é um crente que honra tanto a Deus como você pensa que você é. Mas esse momento da estufa, Deus ele permite isso, porque Ele está mostrando para nós quem nós somos realmente. Onde realmente está a nossa confiança. Por que Ele mostra isso? Para deixar a gente chateado? Não, mas é porque Deus quer mudar isso da sua vida. É porque Deus ele quer tirar tudo que está no alicerce errado e colocar a palavra dele que é a verdade, estabelecer a sua vida na rocha, na verdade, em firme alicerce, onde a tempestade pode vir e ela virá, mas você vai permanecer firme. Meus irmãos, Deus começou a mostrar coisas assim no meu coração, em meio a esse processo. Começou a mostrar como eu precisava ser muito mais santo, como minha fé precisava crescer mais, como eu precisava ser mais adorador e menos murmurador, porque é isso que estava enraizado no meu coração. Quais são as coisas que você tem demonstrado por meio das pressões da vida, por meio de uma perda de um membro do seu corpo? Quais são as coisas que têm surgido no teu coração? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Porque a Bíblia fala que aquilo que sai da nossa boca é o quê? É o que está cheio o coração. Quais são as coisas que você tem pensado? Isso é quem você é. E isso está precisando mudar. A Bíblia fala, Romanos 8, 28, 29... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. 29, ele vai falar qual que é esse propósito: sermos igual à imagem do seu Filho. Nós somos chamados para isso, a parecer mais com Cristo, e por isso Deus vai fazer com que todas as coisas, as piores que sejam, vai cooperar para isso na tua vida. Então como que é? Ele começa a mostrar, e olha o que acontece aqui, não é diferente nessa história. Esse povo está com tanto medo, eles esqueceram uma coisa mais fantástica de todas: Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, onde João 1 fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Não teve nada que foi feito senão por meio dele. Esse é o Senhor que estava dentro do barco com eles.
Às vezes, meus irmãos, vai parecer que Jesus está dormindo, parece que Ele não responde, parece que a gente está vivendo sozinho, mas meus irmãos, não importa se Ele estiver dormindo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Nada fugiu do controle dele. Quando ele se levanta, ele acalma o mar. Mas o que ele fala para eles? Cadê sua fé? Jesus estava mostrando para eles que a fé não estava no lugar certo, que eles estavam com medo de coisas que eles não precisavam ter medo, porque Ele estava ali, Ele está com eles. Jesus Cristo está com você. Fala de novo para a pessoa que está do seu lado. Jesus Cristo está aqui, Ele está presente nesse lugar. Ele está na sua vida, presente na sua vida. Então agora eles estão passando por essa estufa. Eles começam uma vez, aconselhando alguns irmãos lá em Itabuna, porque uma das coisas que Deus falou ao meu coração, que não era só eu e a minha família que estávamos passando por esse processo de amadurecimento, mas que Ele estava permitindo que a igreja passasse por esse processo de amadurecimento. Porque Ele quer fazer coisas que a gente precisa estar maduro para receber. As coisas que Ele quer fazer lá, as pessoas, as vidas que Ele quer alcançar. Nós precisamos ter maturidade para isso. Então Deus me deu alguns textos para eu compartilhar com a igreja. E esse foi o primeiro que eu compartilhei com a igreja. E depois que eu comecei a compartilhar, isso começou a mexer de um jeito com a igreja, que nos aconselhamentos isso começou a surgir constantemente. E meus irmãos, um desses aconselhamentos, o que eu estava falando para aquele irmão era o seguinte: em meio às tempestades, em meio ao calor que vai surgindo e vai fazendo um caos, as ondas vindo, o mar, o barco balançando, agora não era um balancinho, aquele negócio estava enchendo d'água, estava feio o negócio, a situação. Eles estavam pensando em morte, eram pessoas pescadores, então a situação era difícil. Então quando a gente está numa situação difícil, é como se Deus estivesse olhando para nós e falando assim: ó, filho, olha para mim, é agora que eu quero que você olhe para mim. No meio da tempestade, é como se Deus estivesse falando assim: olha para mim, confia em mim, foca em mim, não foca na tempestade, foca em mim, porque você vai me conhecer agora. Agora no meio da tempestade, você vai ver quem eu sou. Você vai ver quem eu sou e o que eu posso fazer com a tempestade, porque no final o resultado dessa tempestade qual é? Eles estão diante de Jesus e falando um para os outros: quem é este que até o vento, o mar obedece ao som da sua voz? Ele pode acalmar qualquer situação, Ele pode fazer qualquer coisa, no meio do processo dEle, de amadurecimento na nossa vida, onde a gente passa, onde Ele quer levar a gente para um lugar novo na nossa vida, a gente passa pela estufa, e depois de passar pela estufa, depois de todas aquelas coisas surgindo no nosso coração, que mostra quem nós somos verdadeiramente, Ele começa a mostrar e fundamentar, colocar um alicerce em nós, onde nós olhamos para Ele, e começamos a falar: quem é esse? Nossa, olha o poder dEle, olha a glória dEle, olha o que Ele pode fazer, olha como Ele sustenta a minha casa, olha o que Ele fez para sustentar a minha família. Eu lembro chegando, entregando algumas cestas básicas, no campo missionário, eu lembro de momentos onde as pessoas chegavam, falavam assim, eu batendo na porta, e eu com a cesta na mão, e quando eu chegava, às vezes a pessoa chorava, às vezes a pessoa falava: pastor, eu acabei de orar, falando para Deus: Deus, tudo que eu tenho já se foi, agora está nas mãos do Senhor, eu não tenho mais. E de repente, chega alguém entregando uma cesta básica. Mas o que eu acho mais fantástico, é o que eu sempre falava para eles, era o seguinte: olha, Deus tocou no coração de um povo que está fora do país, para mandar verba para comprar isso. E de repente a missão compra isso, manda para cá e fala assim: agora é com vocês, vocês vão, sejam um instrumento de Deus. A gente ora e Deus vai lá e coloca no nosso coração onde que a gente vai ter que entregar. Você está achando que o negócio é por acaso? Não, é Deus batendo na tua porta falando assim: sou eu que cuido de você, é no meio da tempestade que eu sustento a tua vida. Eu quero que você olhe, experimente, olha a vida de Jó. Jó termina a vida dele no capítulo, vida dele não, mas o livro termina no capítulo 42, versículo 2, falando o quê? Ele falando, antes eu ouvia falar do Senhor. Ele ouvia histórias de Deus, nós ouvimos histórias de Deus.
mas hoje eu te vejo. Ele não estava vendo Deus na frente dele, mas ele via Deus presente no dia a dia dele, porque agora o poder dele era manifesto, não só nas histórias, mas na história dele, e Deus quer manifestar a glória dele na sua história. Sabe por quê? Porque depois que ele manifesta a glória dele na sua história, você é capaz de manifestar a glória dele para outros, muito mais intensidade e muito mais veracidade. Quando você fala, é diferente. Você já falou para alguém, a pessoa falou assim: rapaz, você crê nisso que você fala mesmo, né? Com a minha vida, porque esse Deus é real. Você sabe por que eu falo para você que Jesus Cristo está aqui? Jesus Cristo está junto com você? É porque eu experimentei, e eu experimento isso, de que Ele está comigo. Então quando eu falo, você vai perceber que a veracidade é muito mais intensa. Jesus Cristo está com você. Quando a notícia ruim chegar, quando a notícia difícil chegar, ou se ela já chegou, saiba disso. Constantemente tenho sido abraçado por pessoas. Eu tenho sido abraçado até mesmo por meio de mensagens. Eu sinto o abraço do Senhor e Deus falando: ó, eu estou com você, não esquece não. Eu estou aqui, eu estou com você, no meio desse processo. E se minha filha não enxergar? Meus irmãos, não importa. Sabe por quê? Porque se Ele está comigo, está tudo bem. Eu sei que Ele vai cuidar da vida dela. E eu já falei para Deus, se ela não enxergar, ela vai ser a pessoa que não enxerga, uma pessoa cega, mas a melhor serva do Senhor. Ela vai te amar, ela vai te servir, e do jeito que ela foi feita, no útero da mãe, pelas suas mãos, ela vai te honrar. Porque lá nos céus, não haverá mais dor, e a nossa esperança está lá. Meus irmãos, o que tem acontecido na sua vida, não pegou Deus de surpresa, mas Ele está querendo te levar para esse lugar novo. Você está disposto a ir para esse lugar novo? Eu creio que nessa noite, o que Deus Ele quer falar com você, e o que Ele está esperando de você é o seguinte: é você se render a esse processo dEle, de maturidade, onde Ele está te levando de um lugar para um lugar novo, para você conhecer Ele mais, para você amar mais Ele, para você se firmar mais nele, para você ver a glória dEle, as mãos dEle, poderosa, agindo na sua vida. Você está preparado para isso? Vamos ficar de pé? A gente vai cantar um louvor agora. E eu gostaria que, enquanto cantamos esse louvor, que você se questione: será que eu estou disposto a me render ao processo que Deus tem para a minha vida, ao processo que Ele está fazendo na minha vida? Está disposto a isso? Se você estiver, depois eu quero orar com você. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que te render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Feche seus olhos. Talvez você tenha passado por um momento de perda, muitas perdas. Talvez você tenha perdido pessoas que você ama tanto, que foram presentes de Deus para você. Talvez pode ser um filho, uma filha. Talvez você tenha sido difícil esses últimos dias para você. Eu queria chamar você aqui na frente. Se você entendeu que Deus está te levando para um lugar novo e que você quer, você está disposto a dizer para Deus: Deus, eu quero ir para o lugar novo que o Senhor tem reservado para mim, aquilo que o Senhor está fazendo, o processo de amadurecimento. Eu gostaria de te chamar aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que Ele renove as suas forças em meio a esse caos, em meio às dificuldades, em meio às incertezas da vida, a falta de fé que muitas vezes nós temos no meio do processo, para que Ele aumente a sua fé, para que Ele faça de você aquilo que Ele quer fazer, parecido mais com o Filho dEle. Então vem aqui na frente. E quando você estiver vindo, eu quero que você, quando chegar aqui na frente, comece a dizer para Ele: Deus, eu estou me rendendo ao seu processo, Pai. Eu confio nas mãos do Senhor, eu confio no agir do Senhor, eu confio que o Senhor está me levando para um lugar novo, e a maneira com que o Senhor faz, tudo que o Senhor faz é bom, Pai. Ora para Ele, fala com Ele. Não tem nada de especial aqui na frente. Vocês não estão diante de mim, vocês estão diante dEle. É simplesmente um gesto que você está fazendo, se rendendo. Então se renda, ore, fala, abre a boca. Eu sei que nesses momentos é muito difícil orar. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Eu sei que nesse momento é um momento difícil de muitas vezes abrir a nossa boca, mas fala aquilo que está no teu coração para Ele. Se derrama diante dEle. Talvez você vai querer cantar esse louvor, esse refrão que fala: te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Diga para Ele então: te louvarei.
Deus, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero viver para Ti, Pai. Eu quero honrar o Teu nome em meio às minhas lutas, às dificuldades, os problemas, o calor da estufa, Deus. Eu quero ser um adorador e não um murmurador. Eu quero não ficar com medo de morrer, ó Deus, nesse processo, porque o Senhor está comigo, Deus. Pai, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, Pai, e dizer ao Senhor que nós somos frágeis, que nós somos pessoas totalmente dependentes do Senhor, que Deus, até para respirar nós dependemos de Ti, Senhor. A Tua palavra fala que tanto o querer como o realizar vem de Ti. Deus, até o desejo de Te adorar, até o desejo de Te amar, até ser mais santo, ó Deus, dependemos de Ti, Pai. Pai, nós somos dependentes do Senhor e reconhecemos isso aqui nessa noite, Pai, que nós precisamos do Teu agir, ó Pai, nós precisamos enxergar as Suas mãos, enxergar, ó Deus, o Senhor no nosso barco, ó Pai, no barco da nossa vida, que o Senhor está fazendo algo muito maior do que nós estamos vendo. Que nesse momento onde não estamos vendo nada, só vemos tempestade, montanhas, dificuldades, ó Pai, que tentam tirar nossa esperança, nossa fé, que tenta trazer no nosso coração ansiedade, ó Pai, diminuir o Senhor e aumentar os problemas, ó Deus. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor cause um mover tão profundo em nossos corações, na nossa alma, ó Pai. Um toque do Senhor, dos céus em nós, ó Pai, onde Deus, nós possamos ser restaurados, renovados aqui nessa noite. Pai, que em nome de Jesus os Seus filhos sintam-se abraçados por Ti e saiam daqui sabendo que o Senhor está com eles, que o Senhor está no barco, ó Deus, e que quando o Senhor levantar, Deus, o Senhor acalmará toda essa tempestade. E que Deus, e não é difícil para o Senhor só precisa falar. Deus, que nesses momentos, ó Deus, todos aqui possam estar focados em Ti, esperando no Senhor, aguardando o mover poderoso das Suas mãos, ó Deus, porque quando o Senhor se mover, quando, ó Deus, a tempestade acalmar, nós veremos a Sua glória, o Seu poder, a Sua majestade, a Sua provisão. Deus, veremos quão majestoso Tu és. E Pai, nós não queremos perder isso. Nós não queremos perder essa ação extraordinária do Senhor na nossa vida, Pai. Pai, aquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada um aqui, eu peço que o Senhor complete, ó Deus. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel de cumprir até o fim. Pai, em nome de Jesus, guarda os corações de cada um, derrama a Tua paz, ó Deus, que excede todo entendimento, e guarda suas mentes, seus corações, ó Deus, encha suas vidas com alegria, esperança em meio ao caos, em meio a perdas, em meio às lutas, em meio aos problemas, ó Deus, encha-os de alegria, uma alegria fundamentada em Ti, ó Pai. Dê para cada um coração de adorador e não murmurador, pessoas que Te adoram em meio às dificuldades, pessoas que levantam as mãos para os céus e Te honram, ó Deus, clamam ao Senhor, estão com foco em Ti, mas não perdem o Senhor de vista, e não esquecem que o Senhor continua sendo bom, e sempre será digno de ser adorado, sempre será o mesmo Senhor, sempre, sempre, sempre. O Senhor não muda em meio às nossas dificuldades. O Senhor continua nos amando, ó Deus. O Senhor continua cuidando, o Senhor continua conosco. O Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco. O Senhor fez questão de escrever isso na Tua palavra, que o Senhor é o Deus conosco. Pai, nós honramos ao Teu nome aqui nessa noite. Nós honramos ao Senhor porque o Senhor é digno. Deus, o Senhor sabe o clamor do coração de cada um, Pai. Pai, conforte, dê esperança,
Mostre o caminho, ó Deus. Firme cada um na sua rocha, na tua verdade, na tua palavra, Deus. Que em meio a essas dificuldades, que eles possam parecer mais com seu Filho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pega a mão da pessoa que está do seu lado. 1 Pedro 5. Vou ler esse texto. A gente fica de pé só para parecer que está acabando, viu? Não significa que está acabando, não, estou brincando. Portanto, humilhe-se, esse daqui é 1 Pedro 5, fala assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, está ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês, que você tem no mundo inteiro, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Preste atenção nisso. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e porá sobre firme alicerce. A Ele seja o poder para todo sempre, amém. A Ele sempre será o poder, a glória e a honra, amém. Ele está fazendo algo muito grande na sua vida, isso é temporário, vai passar, mas quando passar tudo isso, você vai lembrar do que Ele fez, e vai honrar ainda mais Ele, vai honrar ainda mais, porque o que Ele faz, sempre é bom, nosso Deus é bom, amém? Teria como a gente cantar mais uma vez só esse refrão? Te louvarei. Deus abençoe. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, queridos irmãos. Graças a Deus por essa palavra. Que Deus complete a obra na vida de pastor Ariel, da pequena Sofia, que a graça de Deus esteja sobre ela. Quero desafiar os irmãos a estarem orando pela vida dela, para que o Senhor continue operando e restaurando a sua visão. Meus irmãos, antes de encerrar este culto, depois de termos sido alimentados de maneira tão extraordinária, de sermos abençoados com a palavra de Deus. Quantos foram abençoados aqui com a palavra de verdade? Levante a mão. Glória a Deus por isso. Deus falou com você? Deus falou conosco, não é? Deus nos ensinou mais uma vez, nos fez lembrar que Ele está presente. Quando eu estive lá conversando com essa minha tia, ela disse: eu não sei de onde eu tirei forças, eu jamais conseguiria suportar tudo o que suportei, mas a graça do Senhor esteve comigo e Ele sustentou a minha fé, e mesmo tendo perdido toda a minha família, eu continuo sendo feliz em Cristo Jesus. Coisa linda, né? Você ouvir isso de uma pessoa que sofreu tanto assim. Então eu estava vendo aqui alguns irmãos à frente que perderam familiares, né? Perderam recentemente pessoas que amavam, mas estão dependendo do Senhor e confiando nele. Amém, meus irmãos?